Então, para a honra e para a glória do Senhor, venho aqui dar continuidade ao momento literário com o livro de 1 Samuel, e hoje eu quero continuar com o capítulo 18, que diz assim: amizade de Jonatas para com Saul, para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também suas vestes, até a sua espada e o arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todos os povos e até aos olhos do servo de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos. Então, o cântico das mulheres indigna de Saul. Era esse cântico aqui que elas fizeram. E as mulheres, tangendo reis, podiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares dela Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia com a harpa e com a mão, como de um dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Olha só, o Saul estava com tanta inveja do Davi, que ele lá na frente, no capítulo 17, no capítulo 15, disse que ele amou Davi, Davi amava ele. Só que, como o Davi estava se sobressaindo, venceu o gigante, estava vencendo as batalhas, e o povo amando Davi, ele criou assim uma ira, uma inveja tão profunda de Davi, que ele tentou também matar Davi. Tudo dele era matar. Tentou matar o sacerdote, agora matar o Davi com a lança, de tanto ódio. E aí ele tá transtornado, esse Saul, coitado. Então ele disse: então vou seguir aqui. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Ele não conseguiu, ele jogou uma lança várias vezes no Davi, não conseguiu. Agora ele vai tentar matar por astúcia. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher.
ser-me somente filho valoroso e guerreira. As guerras do Senhor, por Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser seu genro, o genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi. Ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Então, Davi, ele criou uma situação aqui, ofereceu a filha dele para Davi. Davi falou para ele responder imediatamente, sabia que era alguma treta dele. Já falou para ele que quem sou eu para ser esposo da filha de um rei? E aí ele vamos seguir aqui diante. Aí desse novo título, Mical, a filha de Saul, ama Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse, eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para a mão dos filisteus venha ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com a outra será hoje meu genro. Então a outra, a primeira, Davi disse que era indigno de ser genro de um rei. Agora ele ofereceu a outra. Saul deu ordem aos seus servos, falai em segredo a Davi, dizendo, eis que o rei está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, parece-vos pouco aos vossos olhos de genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo, foram tais as palavras que falou o rei. Olha, ele já querendo rejeitar que essa mulher também. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciar aos seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos os reis para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Olha, Davi estava cada vez mais se dando bem. Porque aqui, ele aceitou a Mical. A Mical casou com ele, o casamento deu certo. Mical amava ele. Então o casamento deu certo com essa Mical. E ele achou que o Davi ia se frustrar por algum motivo, né? Com essa Mical. Mas deu certo para o desespero dele. Então, e cada vez mais as pessoas lá daquele lugar estavam gostando de Davi. E aí eu vou passar para o capítulo 19. E agradeço a oportunidade. Amém.